E vamos então para mais uma pequena aula sobre a equação geral dos gases agora. Então, continuamos, nós estamos estudando as leis dos gases e agora a equação geral dos gases. Nós vimos em aulas anteriores, uma das aulas que eu dei lá, uma das primeiras aulas, era a lei de Boyle, né? E na lei de Boyle nós tínhamos que PV era igual a PV. P1V1 igual a P2 vezes V2. Depois nós vimos a lei de Charles, que falava que P sobre T era igual a P sobre T. Então nós tínhamos lá na lei de Charles que P1T1 é igual a P2 vezes T2. E depois nós vimos numa terceira aula nossa a lei de Charles e Lusác, que era V sobre T, que é igual a V sobre T. Então, a primeira lei, a temperatura era constante e nós tínhamos PV igual a PV. Era uma isotérmica. A segunda lei, o volume era constante, era uma isovolumétrica, né? E nós tínhamos que pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura, mantendo-se constante ali. E depois nós vimos a lei de Charles e Lusác, que falava de uma isobárica, aonde volume por temperatura é igual volume por temperatura. Então nós tínhamos PV igual PV, PT igual PT e VT igual VT. Nós tínhamos esses dados aí. Agora, na equação geral dos gases, a gente vai pegar essas três equações e nós vamos fazer uma pequena mistura das três equações. Então, o que nós vamos ter aqui se eu misturar essas três equações? Ó, eu terei PV sobre T, que é igual P vezes V sobre T. Então, nós temos aqui ó, a equação geral dos gases, onde nós pegamos todos os itens, né? Pressão, volume e temperatura, e colocamos numa única equação. Nós pegamos a isotérmica de Boyle, a isovolumétrica de Charles e a isobárica de Charles e Lusác, que são as três aulas que nós já tivemos sobre pressão, volume e temperatura. E agora, através dessas três leis, a lei de Boyle, a lei de Charles e a lei de Charles e Lusác, nós conseguimos aí fazer a equação geral dos gases, PVT igual a PVT. Ah, mas quando é que eu uso essa equação geral dos gases? Então imagina que você tem pressão, volume e temperatura como dados no exercício. Então você vai utilizar a equação que tem pressão, volume e temperatura. Agora, uma dica valiosa para a nossa utilização dessas equações. Olha que interessante. Você vai ficar meio perdido, mas agora eu tenho 4 equações. Uma equação geral e 3 equações separadas. Vou ter que saber as 4 e utilizar as 4? Olha, o sentido, o embasamento teórico e prático, é bom você saber das 4, certo? Porque você pode ter exercícios aí que vai utilizar questões teóricas e práticas que você tem que saber o embasamento de cada lei dessa aí. Mas uma dica bem interessante para você utilizar uma única equação que repara aí que serve para as 4 equações. Mas qual seria essa única equação? Essa grande aqui? Poderia até ser, mas tem uma dica bem legal. Vamos imaginar se você não sabe o seguinte, proncovô, proncotô, piviti, povotô, ou seja, você vai utilizar piviti, povotô. O que seria piviti, povotô? É um jeito que você tem para você aprender rapidamente e lembrar rapidamente das leis dos gases. PVT, povotô, você lembra rapidamente. Então vamos lá. O que seria PVT, povotô? Você vai colocar no exercício P, V, T e vai colocar no exercício po, vo, to. PVT, povotô. Colocando PVT, povotô, você não vai esquecer mais. Falou PVT, povotô, você já sabe que é PVT, povotô, né? P1V1T1, P2V2T2. Esse PVT, povotô aqui é a mesma coisa. Você vai lembrar do PVT, povotô e você vai colocar no exercício PVT, povotô. A partir daí você vai lembrar que P1 vezes V1 sobre T1 é igual
P2 vezes V2 sobre T2. Você vai lembrar disso, ó. Você vai lembrar e você vai chegar na equação. Ah, tá, mas o professor não tinha falado que de repente com um único jeito você resolve sem ter que fazer as quatro? Exatamente desse jeito. Olha que interessante. Se você lembrar do PVT pivotou, você vai lembrar do P1, V1, T1, P2, V2, T2. Ah, mas veja bem, e se o exercício for uma equação isotérmica, for uma transformação isotérmica? A isotérmica seria essa equação aqui, não seria? Ó, essa primeirinha seria a nossa isotérmica. Ah, mas o exercício é uma isotérmica. Tá. Se ele é isotérmica, você não vai ter os dados da temperatura, certo? Você não vai ter os dados da temperatura, portanto eles não aparecem, e você já vai saber que na sua equação não vai ter a temperatura, não vai ter a letra T. E se a sua equação não tem a letra T, o que sobra aqui em cima? PV, povo, cortou o T, você já sabe que é P1, V1, P2 vezes V2. Então você já encontrou a equação PV igual a PV, P1, V1, P2, V2. Então você não vai ter que decorar, lembrar das três. Você lembra do PVT pivotou, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Lembrando disso, basta você pegar e eliminar aquilo que não está, aquilo que é constante ou que não está aparecendo no exercício, né? Ó, no caso aqui, nós eliminamos a letra T porque não aparecia a temperatura. Tá, mas quando é que vai ocorrer uma equação parecida com essa PT igual a PT? PT igual a PT. Bem simples, vamos fazer de novo? Vamos lá então, ó. Se eu pegar agora, vamos ver quando que aparece aquela equação então, ó. Se eu pegar agora, aparecer um exercício. Vou lá, não sei qual a equação que eu uso. Vou lá e coloco o meu PVT pivotou. PVT no exercício, né? Igual a pivotou. Coloco isso no meu exercício. Ainda não sei o que vai dar essa equação. Tá, beleza. Agora, o que nós temos aqui, ó? Quando é que aparece essa equação? Imagina que você leu o exercício e não aparece a letra V. Ou fala que é uma isovolumétrica, daí não aparece a letra V, porque é o mesmo volume, ou realmente não aparece a letra V. Então você vai saber que a letra V não vai existir na sua fórmula. Essa letra V aqui não vai existir. Se você tirar ela, o que sobra? PT sobre potô. Ou seja, sobrou aqui P1, V1. Não, P1, V1 não, né? PT sobre potô. Ou seja, P1, T1, P1 sobre T1, que é igual P2 sobre T2. Então aqui você já percebe que dá para você usar a mesma equação simplesmente eliminando quem não aparece. Então, ó, cortei o V ali da equação, ficou PT sobre potô. Então ficou P1 sobre T1, que é igual P2 sobre T2. P2 sobre T2. Então já sei que eu vou usar essa equação que sobrou aqui embaixo. P1, V1, P2 sobre T2. Bem fácil, né? Ó, vamos ver então quando é que eu utilizo essa equação. Ah, você não vai ter que saber quando utilizar ela. Basta você olhou o exercício, colocou o seu PVT pivotou, ó, PVT igual a pivotou. Coloca isso no exercício e vamos ler ele. Aí você lê o exercício, ou falou que ele é uma isobárica, que não aparece pressão, ou não apareceu a pressão ali, ela se manteve constante. Se não apareceu a pressão no exercício, quem é que não vai ter na fórmula? A pressão. Então a pressão vai embora. Se a pressão foi embora da sua equação, o que sobrou aqui no nosso PVT pivotou? Sobrou VT sobre votou, ou seja, sobrou V1 sobre T1, que é igual V2 sobre T2. Aí você já sabe que a equação que você vai usar agora vai ser essa aqui. Então tá bem fácil, ó. Então você vai sempre utilizar a equação PVT pivotou, vai eliminar dessa equação o elemento que não apareceu no exercício ou o elemento que fala se ele é isobárico, elimina a pressão. Se ele é isovolumétrico, elimina o volume. Se ele é isotérmica, elimina a temperatura. Ou seja, você pode eliminar o P, o V ou o T. Utiliza o PVT pivotou, elimina
quem deve ser eliminado e vai sobrar a equação correta para você resolver. Com isso, você resolve tudo por P1, V1, T1, P2, V2, T2, ou seja, pivot, pivotou, resolve tudo por aí. E daí você não vai ter toda aquela preocupação, será que eu uso a primeira, a segunda ou a terceira dessas equações? Será que eu uso Boyle? Será que eu uso Charles? Ou será que eu uso Charles e Lussac? Assim você elimina essa preocupação e utiliza sempre o pivot, pivotou, fica bem fácil. Então essa foi a equação geral dos gases, né? Mas vai ter algum exercício que eu não consiga eliminar nenhum? Vai. Mas daí você não elimina nenhum, você vai perceber que tem todos eles ali e você consegue resolver. Por exemplo, pode ter o P1, V1, T1, o P2, o V2 e o T2 não tem. Mas tem o T1. Então você não vai eliminar a letra T, você vai multiplicar inverso e achar o T2, ou T1, ou V2, ou V1, o que pedir. Então, a gente pode ter, usando esse pivot pivotou, você pode calcular eliminando e surgindo uma daquelas três fórmulas, ou você pode calcular quando realmente tem que usar a equação geral dos gases, não dá para eliminar ninguém, e daí você tem os valores, aparecem os valores do PV e do T, e você vai usar então o PVT, PVT, P1, V1, T1, P2, V2, T2, por completo, vai fazer aquela multiplicação no numerador, depois vai multiplicar inverso, normal, igual a matemática normal, e vai encontrar quem está pedindo. Então é um jeito bem tranquilo de você utilizar, uma dica bem legal, a dica do pivot pivotou, um jeito legal de você conseguir ir direto ao ponto sem ter que ficar pensando se usa a equação 1, A2, A3 ou A4. Utiliza o pivot pivotou, elimina que surge a equação automaticamente para você aí. Tranquilo?